Eu não quero assustar você, mas nesse exato momento a galáxia de Andrômeda está vindo na nossa direção a 300 km por segundo. Ela vai colidir com a nossa galáxia em alguns bilhões de anos. Mas o que exatamente vai acontecer quando as duas galáxias colidirem? Já que nós não vamos mais estar aqui quando isso acontecer, ainda bem, eu vou resolver esse problema levando todos nós numa viagem para o futuro. Apertem os seus cintos porque nós vamos percorrer alguns bilhões de anos no tempo. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui na Terra vendo tudo isso acontecer. O que nós vamos ver no céu quando as duas galáxias colidirem? Vamos começar pelo dia de hoje. Nesse exato momento, Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz daqui. É difícil de ver Andrômeda no céu noturno, mas se os nossos olhos captassem mais luz e nós fôssemos até um lugar sem poluição luminosa, é isso que nós veríamos. Para nós, ela parece parada, mas longe disso. E aqui entra uma discussão interessante. Nós ouvimos falar que todas as galáxias do universo estão se afastando de nós por causa da expansão dele. Então como que é possível Andrômeda e a Via Láctea estarem se aproximando e colidindo? A resposta é bastante simples. A energia escura, que é o fenômeno responsável pela expansão do universo, é importante em largas escalas, enquanto a gravidade ainda vence em pequenas escalas, que é o caso de Andrômeda e da Via Láctea. Pode parecer grande para nós seres humanos, mas a gente não é nada. Galáxias muito distantes estão se afastando porque a energia escura vence a gravidade nessas escalas. Já para objetos próximos, a gravidade sai vencedora. E é graças à gravidade que Via Láctea e Andrômeda estão se aproximando cada vez mais uma da outra. Ou seja, elas estão se atraindo cada vez mais enquanto a distância entre elas diminui. Até o começo da década passada nós também acreditávamos que Andrômeda estava se movendo de lado, o que criaria uma possibilidade de ela errar a Via Láctea. Mas simulações atuais mostram que, embora ela esteja se movendo de lado, esse movimento não é o suficiente para evitar a colisão. Nós temos certeza que a colisão entre as duas galáxias vai acontecer em algum momento do futuro. Conforme os anos forem passando, Andrômeda vai estar cada vez mais próxima de nós. E por causa disso, ela também vai aumentar de tamanho no céu noturno. Em cerca de 2 bilhões de anos, uma pessoa vivendo no planeta Terra veria Andrômeda bem maior do que a Lua no céu. E ela também brilharia mais do que o braço da nossa galáxia. Mas não esqueçam que nesse ponto a vida já seria impossível na Terra. O Sol já teria aumentado a sua luminosidade, fazendo os oceanos evaporarem. Então sinto muito, seres humanos, mas a estadia de vocês nesse grande hotel chamado Terra está com os dias contados. Não esqueçam de pagar a conta do frigobar na saída. Em 3,75 bilhões de anos, Andrômeda já vai ter tomado boa parte do céu noturno. E nós vamos ver ela do mesmo tamanho que vemos o braço da Via Láctea. E é a partir daí que o processo de colisão de fato começa. Na primeira interação direta dos braços de Andrômeda com os da Via Láctea. Esse é o primeiro choque, se você quiser usar essa palavra. Quando isso acontece, gás e poeira interestelar é transportado de uma galáxia para outra. E isso, curiosamente, ativa um processo de formação de novas estrelas. Essas regiões de formação de novas estrelas vão tomar completamente o céu por volta de 4 bilhões de anos a partir de hoje. Muito provavelmente esse vai ser o momento mais bonito de toda a colisão. Então, vamos apreciar um pouco a vista colorida e brilhante, porque isso é realmente uma verdadeira obra de arte da astronomia. Mas a colisão não para por aqui. Logo depois do primeiro choque entre as duas galáxias, elas vão ser deformadas por causa da interação gravitacional uma da outra. E isso faz com que as estrelas mais distantes das duas galáxias sejam jogadas de volta para o universo, virando estrelas solitárias sem uma galáxia. Tomara que isso não aconteça com a gente. Nesse ponto, se nós olhássemos para o céu, nós veríamos tanto Andrômeda quanto o braço da Via Láctea completamente distorcidos. Elas vão ficar fazendo uma espécie de zigue-zague por cerca de 1 bilhão de anos. É como se elas estivessem fazendo contato e se separando, fazendo contato e se separando, fazendo contato e se separando repetidas vezes. E as duas galáxias vão fazer isso até finalmente pararem e se fundirem. E isso vai acontecer em pouco mais de 5 bilhões de anos a partir de hoje. E aqui eu consigo ver uma pergunta surgindo. O que acontece com as estrelas das duas galáxias? Será que elas vão colidir, explodir gloriosamente? A resposta é que isso é muito improvável. As estrelas estão muito distantes umas das outras. Galáxias são, na verdade, grandes espaços vazios. Então, em teoria, seria possível uma galáxia passar por dentro de outra sem que nenhuma colisão acontecesse. Não é à toa que o nome é espaço. O maior problema não é a colisão de estrelas, e sim a estrela ser jogada para o vazio do universo. Muitas estrelas vão ser perdidas dessa forma. E quando isso tudo finalmente terminar, nós vamos ver 2 núcleos bem brilhantes no céu noturno. Um deles originalmente era o núcleo da nossa galáxia e o outro
outro o núcleo de Andrômeda. O legal é que cada núcleo possui um buraco negro supermassivo. O de Andrômeda se chama M31 estrela e o da Via Láctea se chama Sagitário A estrela. Nós esperamos que durante o processo de colisão das galáxias, os dois buracos negros supermassivos se ativem. Isso significa que gás, poeira ou até mesmo estrelas azaradas vão cair nos buracos negros. E enquanto eles engolem a matéria, o disco em torno deles brilha, fazendo os dois núcleos ficarem bastante brilhantes. Eles continuariam se alimentando e aproximando lentamente um do outro. Eles até poderiam orbitar um ao outro por alguns bilhões de anos, até se aproximarem o suficiente para se tornarem um só. E esse processo de fusão de buracos negros liberaria ondas gravitacionais conforme eles forem se aproximando e se orbitando. E por fim, daqui a cerca de 7 bilhões de anos no futuro, nós vamos ver apenas um borrão no céu do núcleo da nova galáxia formada, que agora vai ser uma galáxia elíptica gigante com o nome de Milkydromeda. Eu gosto que todo vídeo é uma prova de que físicos e astrônomos são péssimos para decidir nomes. E essa nova galáxia elíptica vai continuar a viver exatamente como as outras tantas galáxias elípticas que nós observamos pelo universo. Uma característica marcante delas é que elas são mais avermelhadas e têm menos gás e poeira, ou seja, menos estrelas se formando. Quando esse dia chegar, o Sol já teria virado uma anã branca, e a Terra já teria deixado de existir, junto com qualquer traço do que um dia foi a humanidade ou qualquer coisa que você se lembre. Mas o nosso sistema solar talvez seja salvo. Inicialmente acreditava-se que seria possível que o sistema solar fosse jogado para o centro da galáxia e aí ele seria engolido pelo buraco negro no centro. Mas simulações mais recentes mostram que o Sol, agora uma anã branca com alguns planetas sobreviventes, vai ser jogado para regiões mais distantes da nova galáxia. Mas pelo menos vai continuar fazendo parte dela. Mas você não precisa ter medo desse dia, porque você não vai mais estar aqui. A humanidade não vai mais estar aqui. Mas quem sabe alguma civilização tenha a sorte de testemunhar esse evento cósmico e quem sabe, sentado bem na primeira fileira. Eu gostaria de ser essa civilização. Muito obrigado e até a próxima. Mas e se você pudesse invadir o corpo de algum ser que esteja vivo quando isso tudo acontecer para presenciar a colisão na Via Láctea com Andrômeda? Essa é uma das premissas da série Quantum Leap Contratempos, que tem me divertido bastante com sua temática de viagem no tempo. Eu gostaria muito de indicar essa série para vocês. Enquanto eu assistia a série, eu me peguei pensando sobre vários dos problemas que ela mostra. Por exemplo, o que acontece se o corpo da pessoa que eu tomei morrer? Eu morro junto? A série lida com temas de viagem no tempo, inteligência artificial e consciência. E nós acompanhamos a história do Dr. Ben, que é o nosso viajante no tempo ocidental. Se você quiser ficar pensativo até sobre situações comuns do dia a dia que seriam bem dificultadas com viagens do tempo, a primeira temporada